deles. Deve ser essa igreja tão maravilhosa como o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer também que o pastor Claudione é uma bênção, e quando ele me contatou, eu fiquei muito feliz, porque se tem uma coisa que nos dá alegria é poder ser útil para alguém. Eu espero ser útil aqui para vocês, amém? Vocês acreditam que Deus vai nos usar hoje? Então nós vamos orar por isso, mas quero externar aqui a felicidade de estar com vocês. Eu sei que essa noite vai ser edificante, e essa campanha foi preparada primeiro no coração de Deus, para trazer bênção ao seu povo. Mas olha para o seu irmão aí do seu lado, pergunta para ele se você está preparado para receber a palavra nesta noite. Olha para ele mais uma vez e diz assim: Deus vai falar contigo. Você vai sair daqui abençoado. Graças a Deus. Vamos orar, se possível, de mãos dadas. Quero fazer uma breve oração. Quero agradecer já os nossos irmãos que nos ajudando, empresário, com a gravação desta mensagem. Que Deus colocou esse ministério ao meu coração de divulgar com pressa o Evangelho, usando todas as formas possíveis que nós pudermos usar. E as redes sociais nós estamos usando para isso, né? Para a glória de Deus. Então vamos orar. Senhor Deus querido e grande, nós te louvamos e te engrandecemos. Sabemos que tu és Deus nos céus e na terra, e que tudo está no seu controle. Ó Deus, há uma coisa que o Senhor deseja dar ao seu povo, e o nome disso é conhecimento, porque Satanás, o nosso adversário, sabe que nós perecemos pela falta de conhecimento. Então nos dê ela, nos dê a sua ciência hoje, nos abasteça com a tua graça, e que as curas, as libertações, as renovações, ó Senhor, e toda boa obra acompanhe, ó Senhor Deus, a ministração da tua palavra. Eu me coloco mais uma vez como servo na tua presença, e peço que essa igreja tenha liberdade de adorar, de exaltar, de engrandecer, porque aonde há glórias a Deus, aleluia, potestades e principados têm que abrir caminho para que a bênção que o Senhor prometeu desça para os seus fiéis. Quem acredita nisso, glorifica a Deus comigo. Pode se assentar nesta noite, por gentileza. Pegue a sua Bíblia, abra o livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, os versículos serão 15, 16 e 17. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículos 15 ao 17. Foi a palavra que o Senhor Deus colocou ao meu coração quando orei por esta reunião, e o Espírito Santo bradou ao meu coração e disse: através desse texto tenho algo muito profundo para falar com o meu povo naquele lugar. Você vai encontrando, e você, eu creio nisso, né? Seus pastores devem ter ensinado isso aí, que você não é proibido de dar glória a Deus e aleluia. Amém. Que a gente que anda no meio do Pentecoste, irmão, a gente fica sentindo falta. Quando a gente vê crente calado, a gente já preocupa, né? Não está tudo bem com você, não está falando nada, não está sorrindo, né? Mas eu creio que o povo aqui está cheio do poder de Deus nessa noite. Amém! Veremos, versículo 15 em diante, diz assim: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vou repetir: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos
necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Amém? Amém. Pois, irmãos, eu quero que vocês olhem para cá. Eu quero primeiramente abrir um pouco sobre o contexto desta mensagem a qual eu quero ministrar a vocês. Nós sabemos que no ano 605 a.C., Nabucodonosor, rei de Babilônia, entra pela primeira vez em Jerusalém, cidade do povo escolhido, e ali ele leva uma certa quantidade de cativos como ameaça ao rei Zedequias, dizendo: se vocês não me derem Jerusalém, vocês perderão a sua cidade, perderão também o templo a quem vocês eram pelo nome do Senhor, porque esta cidade está nas minhas mãos. Não era só a prepotência do rei que estava ali falando altivamente, mas o próprio Deus falava por ministério dos profetas. Desde o livro do Deuteronômio, na Torá dos judeus, dos hebreus, nós sempre lemos que o Deus que Israel servia era um Deus que cobrava compromisso, cobrava santidade. E uma das advertências dadas ao povo de Deus era que, se eles deixassem de adorar o Deus único e verdadeiro e se misturassem com os deuses pagãos do crescente fértil da Mesopotâmia, terra a qual estava sendo dada a eles como herança, ele permitiria que nações estrangeiras viessem e escravizassem o povo dele. E isso estava acontecendo nesses dias. Na época em que Daniel está aqui na Babilônia, ele é um dos transportados ou das testemunhas oculares deste acontecimento. De tanto o povo rejeitar a voz de Deus, seguirem os ídolos, seguirem os desejos dos seus próprios corações, eles acabaram sendo levados da sua terra para uma terra estrangeira. Jeremias, que era contemporâneo de Daniel, alertou, vaticinaram várias vezes através das suas profecias: arrependei-vos, deixai que Nabucodonosor vos tome para esta terra, e lá vocês plantem vinhas, façam casas e prosperem, porque é a vontade de Deus que vocês fiquem no cativeiro. Quando eu falo isso, parece que pessoas se arrepiam e perguntam: que Deus é esse que quer que o seu povo vá para o cativeiro, que o seu povo seja abatido? Eu quero já lançar uma profecia sobre a sua vida. Levanta a mão para receber. Eu quero dizer que Satanás, o nosso adversário, ele exalta o nosso ego, ele coloca a gente lá em cima, a ponto da gente precisar que não precisa de Deus, não precisa de honrar os seus mandamentos, para verdadeiramente nos abater até o chão. Mas o Deus que eu e você servimos é o Deus que muitas vezes nos abate, nos leva para uma terra estrangeira, para verdadeiramente nos levantar novamente santos, e para que possamos alcançar maiores promessas pela fidelidade. O Deus que corrige vai abençoar a sua vida hoje. Levanta a mão, segura e glória a Deus por isso. E essa povo foi, o profeta falou: olha, nem pensem em chamar no Egito, nem pensem em confiar no Egito. Não é o inimigo de vocês que está fazendo isso, é Deus chamando a atenção de vocês para que vocês voltem a adorá-lo como ele mesmo quis. E a história nos diz que em 586 antes de Cristo, Jerusalém é destruído, o templo é queimado a fogo, os muros são derrubados e o povo vai para o exílio. E dentre os exilados são 3 jovens que vão junto. Diga assim: 3 jovens. Diga assim: 3 jovens. Diga assim: Ananias. Diga: Misael. Azarias. Olha para cá. Ananias significa o Senhor é gracioso. Misael significa quem é igual a Deus. E Azarias significa o Senhor ajuda. Quando eles são transportados para a Babilônia, o nome desses jovens pastores são mudados. Eles recebem nomes pagãos. E aquele que outrora chamava o Senhor é gracioso, agora se chama servo de Anu, Deus da lua. Misael é chamado agora de sombra do príncipe. E esse príncipe não é o nosso Senhor Jesus, é o príncipe das trevas que rege esse mundo. Azarias, que o seu nome é
ou seja, o Senhor ajuda, agora recebe o nome de Abed-nego, que significa o Deus da sabedoria, segundo os caldeus. E com essa situação tão triste, você saber que você nasceu num lar abençoado, teve pais que te falaram de um Deus poderoso, te deu um nome que se identifica com o Deus que você serve, ter a sua cidadania mudada, ter o seu nome mudado para um nome de vergonha. Isso é uma coisa que nos causa dor, que nos causa percepções, talvez nos faça refletir naquilo que tínhamos e não demos valor. Talvez foi nessas horas que esses jovens começaram a refletir e dizer: agora nós estamos num beco sem saída. Eu posso ter recebido esse nome, mas eu não vou adorar esses deuses, porque o Deus que eu sirvo é o Deus da vitória. O Espírito Santo está dizendo aqui nesta noite que o Deus que você serve é o Deus da vitória. Pode alguém até olhar para você e dizer que você não é crente, te colocar nomes de maldição, nomes pagãos. Quantas vezes pessoas olham para nós e dizem: isso aí é um crente nada, isso aí é um mentiroso, ele se esconde atrás da Bíblia, isso é um falso, isso é um quebrado. Por muitas vezes eu ouvi isso: esse cara aí está dando uma aí com essa Bíblia aí, mas não é nada, quem é ele? Eu quero dizer que podem colocar o nome que quiser em você, porque o que importa é o nome que Deus nos deu. E se Deus deu um nome de bênção para a tua vida, você vai ser bênção na mão dele, em nome de Jesus. Um Deus de vitória. E dentro da província Deus começa a agir. Ezequiel não teve a mesma sorte que esses homens. Por quê? Porque Ezequiel vai para o trabalho forçado, à beira do rio Quebar, trabalhando no sol quente e tendo visões, profetizando em uma vida dura. Agora esses homens foram para a corte do rei, tiveram um tratamento diferenciado, comida diferenciada, porque eles eram sábios. E o rei queria levantar um império tão poderoso para que todos os sábios que estivessem lá pudessem dar os conselhos necessários para que ele prosperasse. E o interessante é que esse rei tem um sonho. Daniel capítulo 2, nós vemos na palavra de Deus que ele tem um sonho que o perturba, que o deixa preocupado. E esse sonho ele deixa ele tão nervoso a ponto de ele chamar os magos, os astrólogos e dizer: olha, vocês interpretem o meu sonho, todos sábios morrerão. E eles, esperando que o rei dissesse o sonho para eles tentarem adivinhar, o rei dificultou as coisas. Parece que ele queria matar todo mundo mesmo. Ele disse: eu não vou falar o sonho, vocês que tratem de saber que sonho eu sonhei e o que ele significa. O povo entrou em desespero, e quando o rei não teve o seu pedido atendido, deu-se a ordem. Aí Daniel, um dos jovens que também foram levados de Jerusalém para a Babilônia, ficou sabendo disso e fez uma interrogação: mas o que o rei de fato quer? E ele ouviu ao rei: quer que o seu sonho seja interpretado, senão todos os sábios aqui vão morrer. E ele falou: pede para o rei dar um tempo, porque eu vou orar. E ele chama esses 3 jovens para orar com ele. Quem acredita que o segredo da vitória está na oração? Então vai pegando a bênção, porque quando eles oraram, Deus, o Deus da revelação dos mistérios, o Deus do Espírito da sabedoria, desceu a Daniel e disse a ele: eu te darei a interpretação do rei do seu sonho, e vocês não morrerão. Grande livramento aconteceu lá. E Daniel, resumido, entra na presença do rei. E quando lá ele chega, ele diz: olha, rei, o sonho que tu sonhaste, só o Deus de vitória para fazer isso. O sonho que tu sonhaste foi este. Tu sonhaste com uma estátua muito imensa, muito grande, e essa estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha ventre e braços de prata. E quando ele ia falando sobre as partes da estátua, ele começa a dizer: a parte do ventre e da coxa era de bronze. E no sonho que você teve, ó rei Nabucodonosor, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro e barro. Nabucodonosor começou a ficar impressionado e falou: meu Deus, esse menino é diferente, ele não é igual aos demais. E ele diz: a interpretação é essa: a cabeça de ouro é o teu rei, as outras 3 partes
na estátua são os 3 reinos posteriores que virão após o seu. E uma pedra que vem sem auxílio de mão destrói toda a estátua. Nós sabemos que essa pedra é a pedra angular, é Jesus Cristo, que derrubará todos os reinos corruptos da terra e estabelecerá o reino milenar, aonde ele será o nosso reino eterno para todo sempre. Quem acredita nessa promessa, dá um glória a ele. E quando Daniel, na interpretação, ele honra, e Daniel, como era um homem de Deus, um homem altruísta, pediu ao rei: não lembre só de mim, eu conheço 3 jovens, 3 amigos, tem como você conseguir um espacinho para eles aí? E Sadraque, Mesaque e Abednego foram honrados na província através do pedido de Daniel. Uma coisa que o servo de Deus tem que ter em seu coração: quando ele for honrado, quando Deus te honrar, eu vou parar aqui a palavra para profetizar. Deus está mandando dizer aqui nesta noite que tem pessoas aqui que Deus vai honrar. Deus vai abrir uma porta para você, porque quando você não é sacerdote, você é rei. E eu vou te explicar isso. O que é o sacerdote? É aquele que foi chamado para dirigir o culto, o pastor Claudio, os levitas, para cantar, pregar, cuidar da obra do Senhor. Esses são aqueles que têm uma unção sacerdotal sobre a sua vida. Aí talvez você olhe para você e fale: eu não tenho jeito para pregar, eu acho que eu não tenho esse negócio de tocar instrumento, de louvar na casa de Deus, então eu não presto. Ei, tem a unção do rei. A unção do rei é aquela que Deus escolhe essa pessoa, abre uma porta para ele, ele prospera, ele começa a reinar, e aquilo que ele recebe, ele compartilha com a obra de Deus e seus irmãos. E Deus se mostra aqui nesta noite que há pessoas aqui que Deus vai fazer rei. Se prepara ainda no ano de 2015. As engrenagens que não estavam funcionando na sua vida vai começar a funcionar. As portas desse estudo, desse concurso se abrirá e você vai entrar por ela, e Deus vai te colocar em lugares altos. Mas lembra onde foi que você recebeu, e lembra dos seus irmãos, porque assim Daniel fez. Quando foi honrado, se tornou estadista, mas lembrou de Ananias, Misael e Azarias. E o nível é que eles conseguem cargos administrativos. Olha só, outrora cativos, exilados, agora governadores, prefeitos, assessores dos representantes dos estados e províncias da Babilônia. Deus prosperou esses jovens, até o momento em que o rei, acredito eu, preocupado com o sono, porque pensa num rei egocêntrico, pensa num rei narcisista, era o rei Nabucodonosor. Eu acho que ele pensava todo dia: peraí, eu sou a cabeça de ouro, aí depois de mim vai vir o reino de prata, vai vir outro de bronze. Quer dizer que o reino da Babilônia vai ter fim, vai ser despedaçado por um outro rei, chamado aí Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquilo mexeu tanto com ele que ele decidiu fazer uma estátua conforme o sonho dele. E essa estátua tinha 27 metros de altura. A palavra de Deus nos diz que ela tinha 2,70 metros de largura. Um edifício com a imagem de Nabucodonosor. E ele marcou uma reunião, ele marcou uma audiência, uma festa. E ele disse: olha, diante de todos os seus subordinados, que quando se tocassem os instrumentos como lido aqui, todos aqueles que estavam lá teriam que se prostrar diante da imagem. Daniel não estava lá, porque devia estar fazendo alguma viagem, resolvendo os negócios da província. Mas esses 3 jovens estavam lá. E aí que eu quero entrar na mensagem hoje. Eu quero falar sobre o Deus que dá vitória. Se você acredita que o Deus que você serve dá vitória, eu vou contar até 3. Você vai dizer: Deus que dá vitória. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Eu acho que ainda está fraco para esse Deus todo-poderoso. Vamos lá, mais uma vez. Olha, os demônios que estavam espiando ali na porta já correram. Agora vai estremecer o inferno. Vamos lá. O Deus só quem acredita no Deus que dá vitória, e Ele tem vitória na sua
Senhor prosperou eles, elegeu aí, não quer se prostrar diante da sua imagem. O rei ficou furioso, ficou perturbado, ele ficou mais do que endemoniado. Ele, quando viu isso, ele chamou os 3 jovens, colocou na sua frente e disse: olha, quando tocar os sons do pífaro, da harpa, da gaita de foles, enfim, de todos os instrumentos da época, vocês tratem de se prostrar à estátua, à reverência ao meu nome e à minha imagem. Sabe o que acontece? Aqueles jovens olham para a cara do rei. Eu imagino essa unção do dia de hoje. Imagina o presidente de hoje mandando você se dobrar e você dizer: tem que ter unção, irmão, porque se o trem não for daqueles que amam Jesus, ele dá uma olhadinha para o lado, dá uma olhadinha para o outro, pois não se prostra diante do homem. Agora, mesmo sabendo que aquele rei mundial, Eliasas falando, estava de frente a eles, fazendo um pedido, eles recusaram por honrar o Deus de Israel. Olha só que fé e que fidelidade. Eles tinham todo motivo para se dobrarem ali e disserem: eu não vou servir esse Deus. Que Deus é esse que mata os meus sonhos, que me tira da minha casa, da minha família, permite o tempo onde eu aprendi os meus pais, dizendo todo dia que ele habitava ali ser destruído, e me manda para essa terra estrangeira, onde essas pessoas adoram esses deuses pagãos aí. Eu é que não vou ser fiel a este Deus. Mas não foi essa a reação, porque eles sabiam que o Deus de vitória tem um propósito em tudo que acontece na vida daquele a quem ele chama. Pega aí o ombro do seu irmão, porque isso é forte. Dá uma apertadinha, se estiver dormindo, enfia o dedo na costela. Foi o pregador que mandou. Isso, diz para ele: Deus está no controle de todas as circunstâncias. Diga assim: não se prostre, não se prostre diante dessa fúria, porque no final haverá uma grande vitória para a sua vida. Agora olha para a cara dele, se ele crer, dá um sorrisinho. Se ele sorrir, porque ele crê. Amém? Quantos creem que Deus, a vitória está no controle dos céus? Aqueles jovens não se prostraram. Eu acho lindo. A palavra de Deus nos diz que o semblante do rei mudou, houve-se um furor muito grande. E ele ordenou que uma fornalha de fogo fosse aquecida. E ameaçou esses jovens e disse: olha, se vocês não se prostrarem, vocês cairão nessa fornalha. Eles disseram: não nos prostraremos. E ele aqueceu 7 vezes mais para intimidar aqueles jovens. Sabe o que Deus está falando aqui? Que na nossa caminhada rumo à vitória, os nossos inimigos vão querer nos intimidar. Eu lembro que quando eu não conhecia a Deus, eu quero sentir trazer esse testemunho, talvez edifique alguém aqui. Eu tinha livre acesso a todos os lugares que eu queria, eu fazia o que eu queria na hora que pretendia, enfim. E quando eu me converti, se não bastasse as pressões que todo crente passa, chegou um tempo que dentro de casa eu cheguei e a pessoa que lá era autoridade olhou para mim e falou: ou esse seu Deus aí, ou a sua casa. Porque é uma treva, né, irmão? Quando a gente se converte mesmo, a gente perde tudo. Porque quando você tem dinheiro, você fala: tudo bem, eu pago um aluguel. Mas quando Deus tira tudo de você, você só tem ele. Eu não pensei duas vezes, falei: se Satanás é tão ousado para falar isso para mim, dizer que eu não posso dormir na minha própria casa, pois eu vou ser mais ousado que ele. E eu falei: pois eu prefiro, meu Deus, beijo que até a vontade de Deus nós esperemos. Eu saí sem direção, e de repente, eu pensando: o que eu faço? Vou chegar no meu líder e vou falar: olha, presta a chave da igreja aí, já que eu estou aí, né? Ajuda no barco. Confia em mim aí, deixa eu dormir lá uns tempos, até Deus resolver a minha vida. Nem precisou! Porque no caminho um amigo meu falou: Fábio, me ajuda a procurar um aluguel porque eu estou precisando. Não tem problema não. E ele era da família, da liderança da igreja. E eu, tremendo de medo, que hora eu vou chegar e vou falar que eu quero a chave da igreja para comigo. E se eles disserem não, eu vou dormir na rua por causa de Jesus.
lugar, no mesmo dia, ele falou, ele não sabia de nada. Ele disse: ô Fábio, posso pedir uma coisa? Eu falei: pode, a gente está jogando mesmo. Tem como você morar comigo? Quem pode acreditar no Deus que faz maravilhas? Daquele que é fiel. Eu estou profetizando aqui nesta noite que Deus tem uma vitória para você. Não se prostra, não cede, você vai conseguir a vitória. Deus é Deus de vitória. Aqueles jovens passaram por isso. E por que Deus me deu essa mensagem? Porque nós saímos de uma festa aí, de um período de feriado de trevas aqui no nosso país. Quantos não se prostraram? Quantos que dizem ser fiel a Deus no som do pífaro, na dança, no carnaval, não se prostraram aos deuses da Babilônia? E o Senhor está dizendo aqui: a igreja que quer vitória tem que ser fiel mesmo em meio a Babilônia. Uma vez um jovem veio falar comigo e eu falei: meu filho, a gente fala contigo, o que está acontecendo com você, que toda vez que você cai nessa maldita bebida, nesse negócio estranho aí que não te dá alegria, você fica cada vez pior, você é uma bênção, é mais que vencedor. E ele veio dizer: pastor, o senhor não entende, lá em casa todo mundo é ímpio, todo mundo bebe. Aí, irmão, essas desculpas de quem não tem fé mexe com a gente, dá raiva. Aí eu vou ter que dar a Bíblia dele. Eu falei: então vem cá, me fala de Abraão, porque ele tinha tudo. Ele tinha Deus, ele tinha dinheiro, ele largou tudo para servir um Deus fiel. E por que Noé foi considerado justo diante de Deus, sendo que a Bíblia diz que não era a família nem os vizinhos, mas todo mundo da época estava corrompido e ele permaneceu fiel? Eu quero dizer uma coisa aqui: quem tem fé obedece, quem não tem fica arrumando desculpa aí, porque o Deus que nós servimos quer fidelidade, porque Ele é o primeiro que quer mudar a nossa sorte, nos abençoar e nos honrar em meio a esse mundo pagão. Esses jovens foram parar dentro de uma fornalha, e olha o que o rei falou. O rei disse assim, versículo 15, parte final: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas? Olha a fúria. Ele estava ameaçando os servos de Deus, agora ele afronta o próprio Deus. Deus, ele ama desafio. Quando Deus colocar um desafio, não corre não, porque tem uma unção na sua vida. Essa unção é de Deus, para envergonhar os deuses desse mundo que dizem que fazem, que são e que não são nada. Porque eu acredito num Deus que dá vitória, que liberta, que visita a tua casa. Pode ter sido o pai de santo que for, o terreno de macumba que seja, pode ter costurado a boca do sapo, matado 500 galinhas. Aonde é o Deus fiel? Não pega maldição, não pega fogo de fornalha, porque o fogo que está em nós é maior e mais forte. Não tema os desafios. Deus está levantando nos últimos dias uma igreja corajosa, que sabe quem Ele é, que confia no seu poder. Aqueles jovens foram, a fornalha estava tão quente que os homens que os estavam levando foram queimados antes de chegar. Era uma espécie de buraco, e quando eles caíram lá, eu não sei se eles gritaram, mas pelo que eu vejo aqui, eles não estavam com um pingo de medo. Eles decidiram entregar as suas próprias vidas ao invés de pecar contra Deus. Quando eles caíram na fornalha, os inimigos imaginam já aplaudindo. Já que vi esses hebreus que querem ser mais santos do que todos aqui, foram embora. Não é assim que pensa da gente? A gente não pode falar com a Deus que a gente é fanático, é beato, está ficando maluco. Mas eu quero dizer, os inimigos que querem te jogar de fornalha vão ter uma surpresa. Primeiro, teu Deus não te livra da fornalha, Ele te livra na fornalha. Então se prepara, porque ela pode chegar na tua vida. Mas quando ela chegar, não é para sua vergonha,
contigo. Foi Ele que chamou, é Ele que garante. Minha vida financeira, aonde for a fornalha que Deus permitiu você entrar, pode ter certeza, você não está só. Eu acho lindo porque quando o rei vê aquilo, ele fica doido e pede para os jovens saírem. Os jovens saem ilesos, não tinha nem fumaça, nem cheirinho de queimado, estava todo mundo, e entraram atados e saíram soltos, e saíram alegres. E o rei falou: meu Deus, realmente o Deus de vocês é Deus. Olha que lindo, sabe o que aconteceu ali? Em plena Babilônia, em pleno lugar onde haviam milhares de deuses que eram venerados, o Deus de Israel foi exaltado naquele lugar. E o rei disse que todos saibam que o Deus deles aí, ó, o Deus desses jovens é Deus. Levanta a mão para receber. Por esses dias eu profetizo, gente que está desafiando você. Deus está dizendo: Ele não está desafiando o meu servo, Ele está desafiando a mim. E quem me desafia vai ter que conhecer quem eu sou. Por esse dia, pessoas que não acreditaram na sua vida, no seu trabalho, no seu sucesso, e já estavam abrindo o buraco da cova para você cair, eles mesmos vão cair lá, porque o Deus do céu estende a mão e te pega. O Deus que tu serve vai te glorificar depois da prova. Glória a Deus. Quando eu liguei aqui, o pastor me disse: a campanha da vitória. E eu vou te dizer uma coisa: o que é vitória? Levanta a mão. Aleluia. Então se prepara aí. Não existe honra sem a rejeição. Não tem como você ser aceito e reconhecido sem antes ser desprezado. Não tem como estar no muito sem passar pelo pouco. Não tem como ser feliz sem ter provado a tristeza. Para chegar à vitória é preciso ser provado. Porque quando fala vitória, todo mundo levanta a mão: eu quero vitória. Quando eu falo: eu vou te provar para você ter a vitória, tem gente que me arrependi de querer ser vitorioso. Rapaz, começou uma pessoa que se arrependeu de aceitar Jesus. Eu falei: como assim? Eu tenho que saber que negócio é se arrepender de aceitar Jesus. Porque então Jesus que tu aceitou não é o mesmo que o meu, não. Porque se eu tivesse aceitado antes, eu estaria mais feliz. E essa pessoa disse: não, porque a gente tem que negócio de ser santo, de ir para a igreja, de ter compromisso. Eu falei: vem cá, meu filho, você nunca aceitou a Jesus. Eu cheguei para ele e disse: eu vou te dar um exemplo, experiência própria. Eu também não nasci num berço evangélico. E o que vinha na minha concepção humana é que eu era obrigado a ser de Deus. Se eu entrasse em uma igreja, eu tinha que ser obrigado a não beber, a não me prostituir, a não um monte de coisas. E eu quebrei a minha cara. Porque tem um versículo da Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vi uma desculpa: quando eu melhorar eu vou. Quando eu melhorar eu participo das reuniões, quando eu melhorar eu me entrego na obra, eu vou ser dizimista, né? Essas coisas que o pastor esquenta a cabeça para colocar na cabeça dos crentes. E eu falei: quando eu melhorar eu faço isso. É o próprio Deus falou comigo. Você acredita no próprio Deus? Eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo: se você esperar melhorar para entrar na minha casa, você vai morrer no mundo. Aleluia. Eu me arrependi. Que isso, eu estou ficando doido. Agora que eu estou querendo parar de beber, fiquei mais maluco. E a voz repetiu: se você esperar melhorar para vir para a minha casa, vai morrer no mundo. Aí eu entendi que eu tinha que tomar uma atitude, e que Deus não obriga ninguém a nada. Eu falei: Jesus, mas eu vou entrar na tua casa, eu quero ir para a festa, eu estava no culto, irmão, cantando santo, santo, eu vou querer tudo lá fora, não vai dar certo. Aí eu fui experimentar. Quando eu entrei dentro da casa de Deus,
O primeiro dia foi difícil, mas o segundo foi melhorando. O terceiro, eu não me sentia obrigado a estar. Aleluia. Pelo contrário, eu estava gostando. Eu comecei a pensar, como é que eu ia para um lugar daquilo? Como é que eu fazia isso comigo mesmo? Que desperdício. Foi aí que eu entendi que quando você aceita o verdadeiro Jesus, você não se desvia, porque quem conheceu o autor da vida sabe que é melhor morrer do que estar sem ele. E eu vou abençoar a sua vida dizendo que o Deus que entra na fornalha, o Deus que prova, o Deus que você aceitou ele há alguns meses ou anos atrás, ainda é o mesmo. Ele está contigo. Essa prova vai passar e você vai receber a glória. Só quem acredita dá um grito de glória. Amigos, para exaltar esse Deus, você vai passar por ela. Eu percebi que pessoas estão querendo desistir. Deus está dizendo para você: Deus não tem pacto com quem para no meio do caminho. Começou, termina. Porque ele vai estar lá no final da missão te esperando para dar um abraço. Abraão saiu da sua terra com destino a ir para Canaã. Seu pai o acompanhou. No meio do caminho, seu pai Terá faleceu e Abraão seguiu. O que Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, você não pode ficar com pessoas que param no meio do caminho. Você tem que prosseguir. E as pessoas que vão estar do seu lado são aquelas que vão prosseguir junto contigo, porque eu não tenho aliança com o covarde. O fraco eu ajudo, eu fortaleço, eu dou livramento, mas o covarde, minha alma não tem prazer nele, porque o Deus que nós servimos, irmão, é o Deus da vitória. Se ele está na tua vida, não interessa o que você está passando, a mazela que está acontecendo. Continua firme, continua crendo, porque o fim da sua história será de vitória. Legal, o seu irmão diz assim: a vitória é sua. A vitória é sua. E olha isso, eu gostei, se depender gostar. Olha aí de novo e fala: a vitória é sua. A vitória é sua. Olha de profeta, autoridade dele de profeta, a vitória é sua. A vitória é sua. Sabe por quê? Porque pessoas aqui o diabo falou a semana toda: você não vai conseguir. Ah, pecado da chefe, que mais? Ele falou a semana toda palavras para te destruir, mas o Deus que me mandou aqui nesta noite te manda dizer: a última palavra é minha. Se o diabo põe um ponto, eu ponho uma vírgula. Se ele põe um ponto, eu ponho mais dois com reticências. Mas ele não para com história, ele não para com a vitória, porque a última palavra é o que Deus de vitória. Quem aqui tem sonho? Tem desejos? Você já falou com Deus sobre seus sonhos? Suas metas? Seu coração queimou? Você sentiu uma coisa no seu coração gostosa, assim, uma coisa que te dá prazer? Talvez você fale: pastor, sim, eu senti, mas todo mundo diz que não. E se você já compartilhou esse sonho com alguém, você teve a infelicidade de ouvir que isso não ia dar certo, que era melhor você parar, caçar outra coisa para fazer, dá um sorriso aí, você é um bem-aventurado. Isso é sinal de que a promessa é de Deus e que ela vai acontecer. Porque Deus só promete coisas que escandalizam os homens para quem Ele ama. E se Deus colocou um sonho no teu coração que escandaliza quem está do seu lado, é porque Ele te ama e tem desejo de cumprir. Ele se levanta do trono para fazer valer, mas o que acontece é que você tem que querer. Você tem que ser o primeiro a acreditar. Se você não acreditar em você, ninguém vai. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, ninguém acreditava, nem eu. Só que eu vi que não dava certo esse negócio, eu não acreditava. Eu não tenho que acreditar, o Senhor me dá sonho, dá visão, mostra a palavra, usa os profetas.
Eu tive que acreditar e confiar no Deus da vitória, nas provações e fornalhas que eu passei. E se nós quisermos chegar a algum lugar que se chama vitória, nós temos que ter essa disposição, essa virtude. Acreditar. Você está disposto a enfrentar o que for para continuar no propósito de Deus na sua vida? Amém! Porque se você está, primeira notícia, ninguém te para. O diabo não vai te matar no meio do caminho, seguindo. Pode passar o que for, pode chegar lá no canto, igual Jacó, mas vai chegar com a vitória. Pode chegar rastejando, chorando, sem uma perna, sem um braço, mas você vai alçar a bandeira da vitória, e todos saberão que Deus é a sua vida. Recebe essa palavra profética. Deus está ressuscitando sonhos aqui, pastor. Deus está levantando coroas aqui, porque eu vejo príncipes e princesas que, de tanto andar de cabeça baixa, dando ouvido a tudo que falam por aí, a sua coroa caiu. Mas Deus envia um anjo hoje. Ergue a tua cabeça, porque a coroa vai estar de volta sobre você. Você é príncipe de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo. Não aceita uma vida miserável, falida, porque Deus tem o melhor nesta terra para o seu povo. O melhor. Por isso essa campanha da vitória. Amém. Porque o nosso Deus, Ele só vai ter alegria quando você receber a vitória. Você acha que o Deus, eu estou encerrando a mensagem, que você serve, é um Deus que fica lá no céu olhando para você? Aí você está naquela prova, sonhando com o seu carrinho, e tem que pegar o ônibus, quando está chovendo, ele passa voado, joga lama em você, suja a roupa todinha. Aí você olha, Deus me quer assim, Deus me ama assim, é porque eu sou crente. Ei, irmão, você está enganado. Tem gente que pensa que Deus fica no alto jogando trovão nele, aí olha assim, errou Deus. Ei, essa concepção é diabólica. Deus quer o seu sucesso. Você está sofrendo, Deus está sofrendo junto contigo. Ele está gemendo através do Espírito Santo, para que você tenha uma fé verdadeira e acredite que é possível. E quando acaba o recurso humano, é onde o teu Deus entra. A gente não conhece o nosso Deus. A gente limita o nosso Deus ao nosso alcance humano. Se Deus fizer o que você dá conta de fazer, meu amigo, Ele não é Deus. Mas quando o recurso humano acaba, aí Ele aparece. Eu vou profetizar de novo. Tem pessoas aqui que já estão perdendo as forças e dizem: Deus, ou o Senhor faz alguma coisa, eu vou. E você pediu uma resposta dele que fala por abaixo. E a resposta é essa: assim diz o Senhor: eu estou esperando os seus recursos humanos acabarem, porque eu não dou a minha glória para o homem. E quando você olhar para a direita, para a esquerda, para cima, elevar os seus olhos para os montes e dizer: ó, de onde vem o meu socorro? Você ouvirá a voz do Senhor dizendo: o teu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Os recursos estão acabando para Ele entrar, para Ele fazer um milagre. Porque quando é milagre, só Deus leva a glória. Agora, quando não é, o homem se gaba. Tem gente que chega em certos lugares e fala: não, eu estudei para isso. Que Deus nada, eu dediquei. Como se ele não soubesse que o fôlego de vida que ele tem foi dado por Deus a qualquer momento. Mas quando você não tem nada, e do nada Deus faz um tudo, você olha, isso só pode ter sido Deus. Isso que é vitória. E essa vitória que está reservada para a sua vida. Só há um ser nessa terra que é capaz de anular a sua vitória: você mesmo.
nem o inferno, nesses demônios aí que descem terreiro de macumba, pombagira, Exu Caveira, Zé Quilinho, Pilantra, preto velho, negro velho. E tem crente que tem medo disso, pastor. Passa aquela macumba, faz até o sinal da cruz. Não. Nosso maior inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos. A nossa incredulidade. Houve uma coisa que impediu uma geração de entrar na terra prometida. 2.300.000 pessoas tiveram uma promessa de sair do Egito e ir para a terra prometida. Quando viram a terra, se sentiram como gafanhotos, se sentiram pequenos, disseram: isso é demais para mim. Isso entristeceu a Deus, porque se sentir pequeno, se sentir indigno, não te dá o direito de não tomar posse do que é seu. Eu vou repetir: se sentir pequeno, se sentir incapaz, não te dá o direito de não tomar posse do que é seu. O ímpio só está lá porque você ainda não tomou posse. Ele está doido para largar o negócio, ele está doido para largar o galpão. E o que eu faço com isso aqui? Deus está lá incomodando ele. Falta o que? O crente tomar posse. Sabe quem está com aquela casa que você sonha? Aquele apartamento que você pediu para Deus? O ímpio. É dele? Diga assim: não estou pregando heresia, não. Provérbios diz: Deus tira do ímpio e dá para o justo. Só no livro de Gênesis tem 6 provas de que Deus tira a riqueza do ímpio para dar para o justo. Vitória é algo que tem que querer, tem que lutar. Se nós ficarmos sentados, parados, só ouvindo o pastor dizer: irmão, Deus tem vitória, a vitória não chega. Tem que almejar, tem que se dispor a entrar na terra do inimigo e tomar posse, dizer: é meu, eu pago o preço, Jesus, eu oro, eu faço o que for possível, mas a vitória é minha. Diga assim: eu tomo posse da vitória. Para encerrar a mensagem, o rei honrou aqueles 3 jovens de uma forma sobrenatural. Se coloca de pé nesta noite. Cadê os irmãos postos, gentilezas? Ministros do louvor. Eu quero encerrar com esse ato profético, já estarei passando para quem te direito no microfone. Mas eu quero que você entenda uma coisa aqui. Ainda que tentem matar os seus sonhos, foi o que aconteceu com esses jovens. Eles foram arrancados da pátria deles. E ainda que tentem te lançar numa fornalha de fogo, Deus tem promessa na sua vida. Amém. Ele está me mandando dizer essa promessa vai se cumprir. Irmão, uma vez eu ouvi que Deus me levaria por esse Brasil para pregar o Evangelho. Bem no início da minha fé, eu fiz igual o Sara, pastor. Eu dei um riso quando Jesus reafirmou a promessa de que ela teria um filho. A Gisboé está rindo, então não vai ser Isaac, porque Isaac significa riso, porque ela debochou da promessa. E a promessa se cumpriu. Casal avançado em idade, estéril, possível. Eu recebi essa promessa no início do meu ministério aí. Falei: quem sou eu, Jesus? Olha para mim. Mas cada dia que foi passando, quando eu pensei em desistir, dizer: não dá mais para lutar por isso, é muito para mim, a voz dizia: não para, continua. E à medida que o tempo foi passando, eu confesso, as coisas foram acontecendo. E hoje eu sei, eu tenho convicção plena que
que nada é impossível para Deus. Teve um ano que só no ano todo eu viajei quase todo esse Brasil. Aí quando passou outro ano, Jesus, vou levar a tua palavra. Ele, não, aguenta aí agora, vai pastorear. Se só for você ver que eu gosto. Estou dizendo para você que Deus vai te amadurecer até você compreender que Ele é Deus de vitória, não de derrota. Essa prova que você está passando vai ter um fim. Essa onda que você está passando vai ter um fim. A página velha será virada, numa nova página de alegria será estabelecida na sua